Alô turma do canal Coisas da Bola, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vou compartilhar com vocês hoje o que eu vi da 12ª rodada desse maluco campeonato brasileiro. Então, alguns jogos eu tive preferência para ver, outros acompanhei os melhores momentos e vou tentar fazer uma análise, sempre salientando que cada um vê o futebol de uma maneira. Então, sejam bem-vindos novamente, é um prazer imenso estar com vocês. A rodada começou no sábado, né? A Chapecoense em Chapecó tomou um chocolate do Botafogo. A Chapecoense trocou o treinador, né? Eu tinha falado no vídeo anterior que o treinador, quando se troca treinador, e principalmente treinador que sai tem um estilo, treinador que entra tem outro estilo, demora 2, 3 rodadas para surtir efeito, mas até o momento não surtiu muito efeito não a troca de treinador da Chapecoense. E o Botafogo foi lá com a autoridade, o Botafogo que vinha do empate contra o Curitiba, fez 4-1 na Chapecoense, lá dentro de Chapecó. E o destaque para mim desse jogo foi o Danilo, que está jogando de bola. Danilo, um segundo volante, ele era de Palmeiras, né, de pé esquerdo. Eu acho que a passagem dele na seleção brasileira fez muito bem, tá jogando muito. Pifou os caras, articulou o jogo de Botafogo, muito bom o jogo do Danilo. E o que me chamou a atenção também foi uma jogada ensaiada no segundo gol do Botafogo, do Edenilson, né? Um escanteio, todo mundo na área e o Telles bateu a bola rolando para dentro da área grande. O Edenilson entrou, deu um chapa, matou o goleiro Chapecoense. Jogadinha ensaiada, hein? De ver, mas de vez em quando aparece. Então, merecida a vitória do Botafogo. O Vasco em São Januário, de virada, merecidamente, ganhou de São Paulo. São Paulo fez um bom início, né? Deu a impressão que ia conseguir um resultado bom fora, mas depois o Vasco se encontrou. As substituições do Renato deram mais certo que as substituições do Roger. E o Vasco, para mim, né? Puxou a responsabilidade, chamou o jogo para si, levou o Vasco. O Renato botou um centroavante, fez uma correria do cão, bagunçou com toda a defesa de São Paulo. Aí o Vasco empatou num gol de pênalti, bateu mal o pênalti, lateral direito do Vasco, Puma, né? O goleiro quase pegou, mas que vale a bola na rede. E depois o Gomes, que está fazendo diferença no Vasco também, decretou a vitória do Vasco, 2-1 contra São Paulo. São Paulo está numa pressão, né? Eu ouço os comentários aí a respeito da permanência ou não do Roger. Desde que o Roger chegou, ele nunca foi bem aceito, né? Por parte da imprensa de São Paulo e também por torcedores de São Paulo, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. Eu conheço um pouquinho os bastidores do futebol também, porque vivi... O problema do São Paulo está no extracampo, viu? Vocês lembram, né, que lá atrás, o cara mais identificado com São Paulo, Muricy Ramalho, largou a barca? Problema de doença na época, até pode, né? Mas não sei não. O problema de São Paulo eu acho que está no extracampo. E olha, eu conheço alguns da aldeia que estão por lá, né? De repente, se São Paulo achar o fio da meada, pode se recuperar. Vamos aguardar. Em Salvador, o Vitória e o Corinthians ficaram no 0-0. Vitória jogou melhor que o Corinthians. Corinthians, o Diniz repetiu praticamente o mesmo time desde a chegada dele, botou só o ele no meio, no lugar do Wilson, e o Vitória criou bastante oportunidade durante a finalização do Vitória, foi terrível. Então ficou de bom tamanho para o Corinthians, porque se tivesse que haver um vencedor, na minha opinião, teria que ter sido o Vitória. O Cruzeiro meteu 2-0 no Grêmio em Belo Horizonte. Cruzeiro que está ali no meio do campo com aquele jogador mais fixo na beira da área, tá acertando o pé, né? Agora o Lucas não saiu jogando, entrou o Romero, que fez inclusive outro gol. Gosto muito desse jogador. Ele e o Lucas do ano passado carregaram o Cruzeiro e o Gerson brincou de jogar, né? Olha, eu nos vídeos atrás falei que o Gerson não tinha entrado em campo ainda, mas nesse jogo contra o Grêmio ele brincou, jogou muita bola. O Gerson foi um dos principais jogadores do Cruzeiro. E o Grêmio é o Grêmio, né? Até que no primeiro tempo o Grêmio conseguiu equilibrar, né?
O treinador do Grêmio no plano tático botou dois volantes, né? O Noruega e o Nardoni, né? Que são jogadores mais marcadores. E eu vi o Arthur chegando lá na frente junto com o Vinícius. E o Grêmio equilibrou, mas aí é aquele problema que eu falei antes, né? Quem faz a bola chegar lá na frente é o Arthur. Aí o Arthur tá lá na frente e a bola não chega. Não consegue chegar. Os volantes do Grêmio são aqueles jogadores de pegar e já largar. São diferentes do Lucas Paquetá e do Everton. São diferentes do Freitas, do Palmeiras e o Anderson. São diferentes. Então o Grêmio ainda tem que se achar. E eu tenho muitos amigos que são torcedores do Grêmio, né? Que a gente conversa muito. Eu digo pra eles, olha, eu acho que tá na hora do Grêmio com o cascudo, né? A fase não tá boa. Então eu acho que tem que botar os cascudos. Os cascudos que eu falo é Marcos Rocha, Kahneman, o próprio Caio Paulista. Bota os caras jogar, meu. Os caras foram contratados. Preserva um pouquinho a molecada, senão vão queimar os guris. O pé que entra lá no lado esquerdo, no lugar do Amuso, tem nada a ver, ele lá. De repente quer botar o menino a jogar, bota no meio junto com o Arthur, fica duas qualidades juntas. O menino é bom. O lateral esquerdo do Grêmio tem qualidade, mas a marcação é falha. Tomou um banho de bola do Arroio. Então eu acho que o Grêmio tem que repensar um pouquinho o caminho, meu. Bota os caras na fogueira. Os caras ganham bem, os caras estão acostumados. O Marcos Rocha ganhou tudo dentro do Palmeiras. Ah, mas e a idade? Pô, mas quando contratou sabia da idade do cara, né? Nada a ver. Então o Grêmio tem que tomar cuidado. No jogo do domingo pela manhã, Inter e Mirassol, eu vou dizer para vocês, sou totalmente contra esse horário de jogos às 11 horas da manhã. Eu joguei 2 campeonatos paulistas, um pelo América de São José do Rio Preto e outro pela Inter de Limeira. Eu joguei alguns jogos nesse horário. É horrível, horrível. Vocês não têm ideia, é horrível. Muda tudo. A logística pro clube, pro jogador, um horário nada a ver com futebol, né? Horário de futebol, não ser saudosista, cara, mas o horário de futebol é 15, 16, 15, 30, 16, 21 horas, mas 11 horas da manhã, olha, não sei não. E o Mirassol ganhou finalmente o campeonato, né? E ganhou bem, ganhou bem. O Inter fez o gol já no final do segundo tempo. E tava 2-0 pro Mirassol, e o Mirassol no final do primeiro tempo podia ter feito 3, 4. Então aí eu faço a pergunta, será que o Mirassol entrou no campeonato agora? Vamos aguardar. O Coritiba, num bom momento, vinha do empate contra o Botafogo, meteu 2-0 no Atlético Mineiro. O Coritiba achou os 2 gols. Não vou tirar o mérito, eu acho que vale é a bola na rede. Mas o primeiro gol no escanteio, foi batido no escanteio, bola no primeiro pau, o Hulk estava ali, a bola passou entre o Hulk e o goleiro, e o Breno Lopes fez o gol do Coritiba. Falha ali do setor defensivo do Atlético. E o segundo gol do Coritiba, o Lianco, o zagueiro, entregou o jogo, né? O zagueiro, né, não gosta de dar balão, acabou, os zagueiros que dão balão, são muito poucos, né? Aí tinha o goleiro para recuar a bola, ele, sei lá o que ele pensou, fazia a bola bateu na perna do atacante do Curitiba e fez o segundo gol, o Curitiba que conseguiu a vitória. Na Vila Belmiro, um baita jogo, Santos e Fluminense. O Santos sempre saiu ganhando, fez 1-0, o Fluminense empatou, um belíssimo gol do Savarino, fora da área. Aí depois o Santos fez 2-1, também um golaço do Barrel, né? Atacante meia do Santos, cobriu o Fábio. Aí depois o Fluminense empatou num cruzamento do Guga, pro centroavante de cabeça, centroavante de área, empatou o jogo. E aí entrou o Kennedy, tinha entrado no jogo o Kennedy, outra assistência do Guga, jogou bem o Guga, entrando por dentro, fez uma agitação, e o Fluminense ganhou do Santos na Vila do Belmiro. O Santos estava teve o lance do Neymar, que o Neymar perdeu 2 vezes o mesmo gol, né? Se o Neymar tivesse naquele auge do Neymar, o Santos poderia ter conseguido melhor, mas o Neymar chega num momento do jogo que ele, ao natural, dá uma queda. O Palmeiras ganhou 1-0 do Atlético Paranaense, jogo muito bom. O Atlético Paranaense com uma proposta do Odair bem fechadinha, 3 zagueiros, ainda botou o Jadson, que é um volante bem pelo lado direito, para bloquear ali o corredor do Arias, que é o que faz tudo no Palmeiras, né? O Arias de um lado,
o Alan do outro, e o Sousa e o Flávio Lopes fazem a dupla de ataque. O Atlético se fechou bem, mas tomou um gol de zagueiro, né? Esse Gomes do Palmeiras, que jogador interessante, né? Que custo e benefício para o clube ter esse jogador. Esse jogador faz gol, tá sempre jogando, tu não vê ele fora de jogo, muito difícil, né? É um jogador interessantíssimo e garantiu a vitória do Palmeiras. O Bragantino em casa, num grande momento, está vivendo o Pita, meteu 4-2 no Remo. O Remo fez um golaço, o Cagliari, que era do Juventude, meteu um belíssimo gol. Ele que agora é o Bill, né? Então é o Cagliari. E o Pita foi o ponto de equilíbrio. Bragantino, bem na competição, ganhou mais uma. Flamengo e Bahia fizeram um jogão muito bom no Maracanã. O Flamengo, do meio para frente, é difícil, né? Varela, lateral direito, é mais um atacante do que lateral, né? Aí ainda tem Lucas Paquetá e o Everton, dois jogadores que jogam, dois volantes, né? Um do lado, outro do outro, mas que jogam, chegam na frente. E o Prata, Arrascaeta, o Lino, são meias que chegam, então com mais lateral, são 4 que chegam no Flamengo, e aí o Pedro é o cara que finaliza. E o Bahia teve uma das principais peças no jogo, o Everton, que não fez um bom jogo. O Rogério Ceni no segundo tempo ainda deu uma mexida no Bahia, tirou o Acevel e botou o Carlos no meio, né? Acevedo foi mais pro lado, né? Para tentar ajudar a marcação no ataque do Flamengo. O Bahia deu uma pequena reagida, mas não foi suficiente e o Flamengo merecidamente conseguiu no Maracanã mais 2 pontos. Então a 12ª rodada foi por aí. Achei alguns times aí meio cansado, meio travado, como se dizia na minha época, né? Os caras estão jogando muitas competições ao mesmo tempo, né? Tudo competição de alto nível. No meio da semana teve aí a Libertadores, teve a Sul-Americana e alguns times tiveram que mudar algumas peças, poupar um pouquinho, né? Porque senão o pessoal não vai aguentar. Agora mesmo a rodada para, mas tem a Copa do Brasil. Então, olha, haja perna, haja fôlego para que o Campeonato Brasileiro e os jogadores de futebol brasileiro consigam manter um ritmo bom. Se não há possibilidade, lógico que vai ter a parada agora da Copa do Mundo, vai ajudar um pouquinho, né? Porque o ritmo está muito intenso nessa altura do campeonato. Passando a 12ª rodada, a classificação aí, o Palmeiras está com 29 pontos, o Flamengo está com 23 pontos, mas está com 11 jogos, né? Um jogo a menos. O Fluminense também está com 23 pontos, São Paulo está com 20 em quarto e o Bahia está com 20 com um jogo a menos também, tem 11 jogos no Bahia. Esses são os 5 primeiros. Os 5 últimos tem o Cruzeiro, que ganhou, acho que o Cruzeiro vai se recuperar, tem bom time, está com 13. Corinthians entrou na zona do rebaixamento, está com 12, mas vai sair. O Mirassol, vamos ver se entra no campeonato, está com 9 em 11 pontos. O Remo continua no 8 e a Chapecoense está com 8 também em 11 jogos. Então esses são os 5 últimos desse campeonato brasileiro. A camisa que estou vestindo hoje aí, que vocês estão vendo, foi um presente que eu ganhei do Oscar, goleiro, filho do treinador que me deu a oportunidade de futebol, Oscar Ruth, a quem eu mando um beijo no seu coração, um abraço. E o filho hoje está no mundo árabe, treinador de goleiro, trabalhando com o Carilli, e eu aqui na torcida pelo Oscar. E quando ele era treinador do Santos, ele em Porto Alegre, fui visitá-lo, e ele me deu de presente essa camisa do Santos. E aqui tem o autógrafo de 2 craques de futebol brasileiro, Neymar e Paulo Ganso. Então, obrigado, Oscar, pelo presente e continue na torcida. Obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal, aqueles que não estão inscritos, faço o pedido para que se inscrevam no canal. Temos uma meta a alcançar e eu conto muito com vocês, tá bom? Até o próximo vídeo do canal, fica com Deus e até mais.